Olá, queridos amigos, é com muita alegria que estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, conversando novamente com o pastor Sérgio Alves, ministro do Evangelho, que está conosco para falar dessa palavra maravilhosa, né? A palavra de Deus, contida na Bíblia. Tudo bem, pastor Sérgio? Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Viver Bem em Cristo. Obrigado. Uma boa noite a todos. Que Deus esteja nos proporcionando momentos de edificação aqui hoje, por meio da sua verdade, da sua única verdade, né? Que temos uma única verdade, uma só palavra que salva, que cura, que liberta, que glorifica, que é a palavra viva de Deus. E estamos aqui com muita alegria para mais uma vez assim falarmos sobre textos bíblicos, né? A verdade única de Deus. Pois é, muitas pessoas ainda questionam, né, sobre a Bíblia, e é bem comum a gente ouvir essas coisas, né, o fato de ter sido escrita por homens, né, mas aqui no livro de Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, dos versículos 14 ao 17, eu encontrei o seguinte: fala sobre a inspiração, valor e utilidade das Santas Escrituras, e diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, né, aqui diz claramente, né, o que é este livro, né, inspirado por Deus, e qual o seu valor, a sua utilidade prática, não é? Hoje, assim, muitas pessoas que não criam na verdade, hoje já pessoas que são cientistas, que são estudiosos, que são, assim, muitas pessoas nos últimos tempos têm mudado a sua opinião com relação à Bíblia e ao que a Bíblia escreve. Eu tenho acompanhado algumas coisas nos últimos anos e tenho visto uma virada de pensamento muito grande em grande parte da comunidade científica com relação à realidade de Deus. Muitas pessoas se converteram a Deus por meio de comprovações históricas, científicas, e que hoje estão com a ideia completamente diferente da Bíblia, da palavra de Deus. Eu até digo o seguinte: eu tenho um estudo dessa verdade, já faz 33 anos que eu estudo essa palavra. Agora, eu nunca me preocupei em apurar, comprovar por estudos teológicos ou científicos para saber se essa palavra é verdade. Eu uso uma outra metodologia para descobrir se essa palavra é verdadeira. Eu primeiro vejo o texto e aí eu vejo que aquilo não nasceu em coração humano, porque não tem nada a ver com o comportamento habitual da vida humana. Esse é o primeiro ponto. E aquilo não é inato do homem. A gente, de primeira, a gente já vê. Alguém falou aquilo que não é humano. Aquilo não são coisas naturais. A gente percebe isso. Segundo ponto, o mais importante de todos. Se a palavra escrita disse isso, quando eu praticar, tem que acontecer o que ela diz. Esse é o teste mais correto, verdadeiro e indiscutível, porque eu participei de todas as religiões antes de entrar na igreja. E todos os princípios dessas religiões que eu passei, quando eu praticava, não acontecia o que estava ali. Não fechava com aquilo.
Mas quando eu conheci a Bíblia em 1990, que eu tinha 36 anos de idade, eu vi que aquela palavra era inspirada por Deus. Por quê? Porque eu sabia quem eu era. E quando eu comecei a conhecer e praticar, não tudo que eu conhecia, mas algumas coisas que eu conhecia, eu comecei a praticar. E o resultado era o que estava escrito na palavra. O produto daquela obediência fechava com aquela descrição da palavra inspirada. Outra coisa, passei a ver que houve gradativamente uma redução de problemas na minha vida, significativa. Por praticar. Eu que tive problemas terríveis de descarregar toda a parte tensa da minha vida, né, no meu estômago. Eu tirei a metade do estômago antes de chegar em Cristo, que estava todo perfurado por úlceras hemorrágicas. Então eu tinha um problema de tensão nervosa constante. Quando eu entrei para o Senhor, isso aí reduziu drasticamente meus problemas, né? Tive cura divina, tive mudança de caráter, que isso para mim é o maior milagre que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, mudança de caráter. Verdade. Então, hoje, se as pessoas chegar para mim e dizer assim, olha, isso aí foi escrito por homens. Claro que foi escrito por homens, mas quem inspirou ao homem? Sim, verdade. Porque tanta sabedoria como tem nesse livro, com certeza não vem de homens, é muita sabedoria. Agora mesmo você lê um texto que homem nenhum poderia escrever. Eu conheço a condição humana. A condição humana é científica. Ela segue a linha científica. Quando se trata de subjetividade, né, de coisas novas, como Deus traz toda hora para nós, aquilo não é inato do homem. Né? Então veja bem, nós que estamos hoje em vida terrena, nós somos alvo de inspiração ou das trevas ou de Deus. Não tem outro caminho, eu quero dizer para você. Não tem, as pessoas se enganam achando que elas são elas, né? Ah, não, eu sou eu e os outros são os outros, ou Deus é Deus e eu sou eu. Não existe isso. Ou você está sendo subjetivamente guiado por as trevas, ou está sendo guiado por Deus, ou de forma mista, que é muito comum. Principalmente no meio cristão. É muito comum isso. Então, quando eu estava em religiões que não eram cristãs, eu ouvia espíritos falando comigo. Estava em outras religiões. E ali o que eles traziam? Ensinamentos enganosos para mim me afastar de Deus, para mim não chegar em Cristo, para me distrair de qualquer procura da verdade. Só que Deus sempre proporciona pessoas a descobrir a verdade. Não existe uma pessoa que nasce e morre nessa terra sem receber uma oportunidade de aderir entregar a sua vida para a obediência a Deus e a receber Deus. Né? Então, quando eu vejo as pessoas dizer a Bíblia foi escrita por homens, mas qual é a religião que não foi escrita por homens? Me diga. Quais são as descobertas científicas que não foi escrita por homens? Isso a gente sabe. É verdade. Agora, por que a Bíblia existe? Porque antes de estar escrita e inspirar para os homens, né, aquilo vem de uma experiência, de um mundo real, muito mais real que o nosso, que é o mundo espiritual. Sim. E que Deus, pela sua misericórdia e amor para com a criação, permitiu que esse conhecimento transladasse para dentro do homem, para que ele obtivesse novamente a recuperação da sua alma para a eternidade. Então tudo são dádivas de Deus, né? Então a gente cansou de falar nesse programa que a Bíblia é o manual do fabricante.
Verdade, é mesmo. Seguindo o manual vai funcionar muito bem, né? E na segunda parte aí do programa, se há tempo ainda, a gente pode então falar especificamente sobre o texto que você acabou de ler da Bíblia, que é muito interessante ali, os versículos. Sim, cada palavrinha ali, né, tem contido coisas que a gente não enxerga, mas vamos saber daqui a pouquinho, né, depois dos nossos comerciais. Viver bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, falando aqui, não é, sobre as Escrituras, não é, a Bíblia. E ali em 2 Timóteo capítulo 3, nos versículos 14 ao 17, tem uma especificação direta, né, sobre esta inspiração, o valor e a utilidade dessas Escrituras. Eu gostaria que o senhor continuasse comentando, então, sobre os versículos que ali estão, o significado desses versículos ali, que nós sabemos que tem muitas coisas contidas, às vezes, numa única palavra, não é? Veja que toda a Bíblia escrita, quem revelou ela foi Deus para os homens escreverem, né? E houve provas de que o que está escrito, Deus já fez da história, em toda a história humana, entre Deus e os homens. Está comprovado. Se você quer saber que hoje até a ciência admite que o Mar Vermelho se abriu e engolfou depois os egípcios. Está comprovado pela ciência, por arqueólogos lá que abriram, que viram os carros de Faraó, tudo enterrado lá. Daí examinar a época, tudo fecha com a Bíblia, né? E inclusive, então, abrindo um parênteses aí, né, o fenômeno do maná que caía do céu, sim, diariamente para alimentar, né, o povo de Israel ali, né, durante a sua travessia ali, durante os 40 anos, né, no Egito. A outra coisa assim que já estão estudando, onde é que está a ossada de Jesus? Os ossos. Que é fácil de comprovar pela ciência se é de Jesus ou não. Ele pode saber até a época daqueles ossos, que período que aquela pessoa existiu. Onde estão os ossos de Jesus? Não tem no túmulo. Ele ressuscitou. Então, já tentaram várias vezes discutir essas coisas. Mas o que importa nessa passagem é que o Espírito Santo está mostrando para todos nós que sem Deus não tem salvação. Por quê? Por que tem a Escritura? Porque tem uma realidade experiencial que transformaram em instrução para quem não tem ainda a salvação. Então, se o texto é espiritual e celestial e é divino, é óbvio que o homem está condenado e está julgado pelo pecado. Há uma condenação eterna, mas por meio da salvação, né, que Jesus Cristo proporcionou, o Filho de Deus, que veio em carne, e morreu e ressuscitou, eis que é a oportunidade, porque antes de Jesus já tinha textos bíblicos. Depois de Jesus houve textos bíblicos inspirados. E tudo fecha uma coisa com a outra. Tudo é uma réplica uma coisa da outra, né? Ou seja, o Antigo Testamento que tem um reflexo no Novo Testamento, né? Antes e sim, depois de Cristo, existe uma sinergia entre eles. Na verdade, é o mesmo Velho Testamento com um tratamento de Deus para com os homens diferenciado. Só isso que ocorre. Mas a lei não mudou, a lei. Os princípios de Deus são estáticos, eles não mudaram. O que mudou foi a maneira de Deus se relacionar com o homem por causa da descida do Espírito Santo, que ampliou de uma maneira significativa a comunhão e a intimidade do homem com Deus. Então agora a transcrição do mundo da realidade espiritual ficou bem mais fácil para Deus inspirar o homem para escrever e fazer coisas.
O apóstolo Paulo, em outra ocasião, diz assim que nós somos uma carta aberta para o povo. Quer dizer, nós vamos expressar Deus de dentro de nós. Não adianta, não precisa só ler a Escritura. Você observa um homem que é de Deus, você aprende muitos princípios que vão ser aplicados no teu dia a dia e que vão te dar uma redenção de problemas. Nós temos o exemplo de Josué no Velho Testamento, que observou a vida inteira Moisés e que nunca estudou a Bíblia como nós estudamos hoje. Claro, ele conhecia os preceitos de Deus em muitos aspectos, mas o que ele aprendeu? Aprendeu vendo Moisés falar, fazer, se comportar, se conduzir. Ele aprendeu por observação, né? Então, a minha maneira de aprender as coisas nesses 33 anos foi observar Jesus, de como ele agia, de como ele se conduzia, de como ele tratava as pessoas, de como ele resolvia os problemas das pessoas, de como ele educava as pessoas. Eu aprendi só observando Jesus nas letras, que é a mesma coisa que ele tivesse palmilhando a terra junto comigo, porque eu ia observar ele, né? Então, quando ele diz assim, que não julgueis para que não sejais julgados. Poxa, isso não é de homem. De onde é que o homem tem esse princípio? Né? O homem não consegue parar de pecar nesse aspecto, nem que ele seja o mais santo dos homens desse mundo, né? Mas Jesus não julgava. Entende? Agora, Jesus era excepcional? Não. Ele era homem que nem nós. A única diferença é que ele não carregava uma natureza pecaminosa. Mas estava sujeito a se corromper, porque era homem, né? Então, hoje, nós nos utilizamos do Espírito Santo. Nós somos apenas uma ferramenta para fluir o ensinamento, o exemplo, as obras, a conduta. As pessoas têm que nos observar, porque Jesus não chamou pregadores, Jesus chamou testemunhas. Então o cristianismo vive hoje na contramão dos preceitos de Deus em muitos aspectos, porque nós nos tornamos repassadores de conhecimento sem nenhum tipo de obediência que venha liberar o Espírito para mostrar para as pessoas que Jesus saiu da sepultura e está a ressurreição na nossa vida. Que o Espírito de Cristo está em nós e ele nos comanda subjetivamente e se expressa na terra através de nós. Esse é o propósito de Deus que tem. É por isso que nós temos que conhecer as Escrituras, para que a gente venha desatar essa armação resistência que nós fizemos para Deus dentro de nós. Porque nós queremos ser uma pessoa humana, mas Deus quer que você seja uma ferramenta de Deus, um vaso para a expressão de Deus. Você e eu não fomos feitos de modo algum para sermos independentes de Deus. E esse é o erro dos cristãos. Eles querem ser independentes de Deus, mas querem que Deus dê os benefícios espirituais de uma salvação. Então, esse texto aí é um texto valioso. A gente poderia falar muitos momentos sobre vários aspectos, né? Porque a verdadeira educação é do Espírito Santo, é da verdade, é da palavra. Isso vai te tornar uma pessoa agradável a Deus e a todas as pessoas que são os nossos semelhantes, né? Deus chamou Abraão certa vez e disse assim, olha, ele tinha cometido um erro e Deus ficou 13 anos sem falar com ele. Imagina você 13 anos sem Deus falar contigo, que desespero, né? E agora quando ele chamou ele, que ele estava redimido daqueles erros, Deus disse, agora vai e ser tu uma bênção para todos. Não erra mais. Mostra que eu estou contigo. Mostra que tu é meu filho, porque o filho tem a natureza do pai. Sim. Temos que ser homens espirituais, né? E o mundo está esperando uma reação dos cristãos, para que aqueles que têm o Espírito Santo parem de ficar vivendo independente de Deus e realmente passem a viver a expressão, porque a nossa alma precisa descansar para Deus fluir. Sim. Quando Deus flui através da nossa vida, nossas atividades,
humanas ficam totalmente inertes, né? Porque eu sou um vaso para a expressão de Deus. No entanto, tudo flui, né, de uma forma adequada, né, pela vontade de Deus, em todas as áreas de nossa vida. Esse inerte, que às vezes eu penso possa ter, até ser mal interpretado, mas essa Não é inércia passividade. não é para não fazer nada, né, é para não combater a Deus dentro de nós, aquilo que Ele quer fazer, né, mas a nossa alma, ela é forte. Ela só precisa se unir a Deus para expressar esse Deus que está dentro de nós e que está no céu, que está na terra dentro de nós. Onipotente, onisciente, onipresente, né? É o ar que respiramos. Bem, pastor, nosso programa está chegando ao final e a gente quer agradecer, né, por esses esclarecimentos. Tenho certeza que isso abriu assim ainda mais o nosso entendimento. A cada programa, né, que podemos aqui conversar, vamos um pouquinho mais, né, tendo o conhecimento e mais o entendimento, né, da palavra de Deus, que nos auxilia muito, né, mudando as nossas ações, reações, emoções, né, diante do mundo e vivendo melhor. Então, muito obrigada mais uma vez e esperamos estar aqui novamente na próxima segunda-feira. Até lá!